Olá, queridos irmãos e meus amigos. Continuamos diante da palavra de Deus, a perfeita, segura, confiável revelação de Deus para nós. Estamos estudando João capítulo 3, versículo 16. E ali nós temos várias lições para serem aprendidas. Entre elas, nós estamos aprendendo a primeira lição, Deus. Nós mostramos que João nos traz aqui, no seu testemunho como base, como conteúdo do seu testemunho, Deus. Por que Deus? Agora, por que Deus? Quem é Deus? Vimos na primeira mensagem, ou seja, na primeira parte desta lição, que Deus não pode ser discernido e vimos por quê. Na palavra do apóstolo Paulo, ele é o Deus desconhecido, ele é o Deus desconhecido à vista do homem. Ele não pode ser imaginado, quer dizer, não é um Deus imaginário, não é um Deus artificialmente criado pela imaginação dos homens ou pela prática de um artífice que possa criar Deus como obra de artifício. Não. Deus é o Deus que existe antes da fundação do mundo. É o que nós vamos ver hoje, nessa segunda parte da primeira lição sobre Deus. Quando Deus foi perguntado por Moisés, lá no Velho Testamento, no capítulo 3, versículo 14, eu acho que todos nós conhecemos a história da libertação do povo de Israel do Egito. Deus se apresenta a Moisés lá no deserto e fala com ele e diz a Moisés: eu vou te enviar ao Egito para falar ao faraó, a fim de que eles libertem o meu povo para me servir no deserto. E você vai falar a eles, ou seja, ao faraó, vai convencê-lo de que eu te enviei e, obviamente, ele vai abrir mão da escravatura de Israel. Israel vai sair e me servir no deserto. É óbvio que naquele momento Moisés fizesse uma pergunta fundamental. E Moisés fez a pergunta fundamental, sendo que ele não estava vendo Deus através apenas de uma sarça que se queimava sem se consumir, mas ele ouvia a voz de Deus, porque Deus nunca foi visto por ninguém, mas ele ouvia muito bem a voz de Deus e sabia quem estava falando com ele, mas ele tinha algumas dúvidas como ser humano. Nesse momento, ele precisava identificar quem era Deus. Óbvio, é claro, se nós fôssemos enviados a uma comissão de tamanha alteza como esta, e nós não estivéssemos vendo a pessoa que está nos comissionando, nos ordenando, nos mandando, apenas ouvindo a voz por ligação, ou sei lá eu, por algum outro meio, a gente logo perguntaria: mas quem é o Senhor que está falando comigo? Quem é você? Para que eu, chegando lá, possa dar uma explicação palpável e convincente à pessoa a quem eu estou sendo enviada. Foi assim que Moisés fez. Ele disse: Senhor, mas quem és tu? Eu preciso saber. O que Moisés estava dizendo, eu preciso de um currículo do Senhor. Eu preciso de uma explicação palpável quem realmente é o Deus que está falando comigo. Muito embora ele já havia dito para Moisés que ele era o Deus dos vivos, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Mas Moisés queria mais informação. A resposta de Deus foi simplesmente esta no versículo 14 do capítulo 3 do Êxodo: eu sou o que sou. Diga ao povo que o eu sou me enviou a vocês. Que resposta interessante da parte de Deus. Eu sou o que sou. Portanto, o que Deus estava dizendo, não procure saber exatamente quem eu sou nos detalhes, nos mini detalhes, porque vocês nunca irão compreender. Basta crer que eu sou. Portanto, no capítulo 11 de Hebreus, o escritor dessa epístola escreveu o seguinte: ora, no capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem com os olhos. Logo, fé é algo abstrato, é uma esperança no futuro. Não é dar um salto nas trevas, mas é confiar naquilo e naquele
que nós não estamos vendo. Quando chega no versículo 6, o escritor vai dizer o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, indispensável, que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, creia que ele é, seria a palavra correta, creia que ele é e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Sendo que Deus é, não espere ver Deus. O que a Bíblia está falando é que ele é realmente o Deus eterno que só pode ser visto através da fé. Quando se apresentou a Israel, lá no capítulo 43 do profeta Isaías, Deus se apresenta a Isaías e diz o seguinte para Isaías: antes que houvesse dia, eu sou. Quer dizer, resumindo aqui, o que Deus está dizendo a Isaías é: Isaías, eu sou antes e sou depois da eternidade. Sendo que Isaías, como eu e você, somos limitados pelo tempo e temos apenas um tempo decorrido entre o nascimento e a morte, temos uma existência, uma vida e um fim, não se pode compreender Deus. Ele disse: antes que houvesse dia, eu sou. Portanto, eu sou antes e sou depois da eternidade. Deus só pode ser visto, na verdade, através da fé. Não se pode ver Deus, saber quem é Deus, através dos olhos ou através daquilo que a gente pode ver nele. Mais uma outra coisa, só para finalizar aqui a nossa segunda parte da primeira lição, é sobre Salomão. O grande sábio Salomão escreveu também sobre Deus e ele o descreve da seguinte maneira. Ele disse que Deus é maior do que os céus dos céus, a terra e o mundo. Como pode se compreender um Deus assim? Olha o que Salomão escreveu sobre ele no capítulo 2, versículo 6 do livro das Crônicas. Capítulo 2, versículo 6. Os céus e até os céus dos céus não podem te conter. O que está dizendo Salomão? Senhor, tu és tão grande que os céus, que está abaixo dos teus céus, e até os céus dos céus, que é o trono de Deus, não podem te conter. Portanto, Deus é muito maior do que nós imaginamos. Deixa eu aproveitar para falar sobre um senhor religioso que certo dia me procurou e disse que tinha visto Deus durante aquela noite. E para eu saber se realmente ele tinha razão ou não, embora eu já soubesse da resposta, eu perguntei: mas como é o Deus que você viu? Ele alegando que aquele era o Deus a quem ele serve todos os dias. Ele disse: olha, Deus é tão grande, e ele fez a comparação. Ele é tão grande como um poste de energia. Eu disse: é verdade, que você pode ter visto algo, mas não viu Deus. Para começar, Deus não pode ser visto. E, em segundo lugar, Deus é tão grande que a terra e os céus e até os céus dos céus não podem contê-lo. Então, o tamanho que você viu é uma miniatura que não tem significação nenhuma diante do Deus que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Portanto, queridos, não tente explicar Deus, não tente descrevê-lo, não tente imaginá-lo como e quem ele é, porque você nunca jamais poderá compreender a não ser pela fé. Por isso, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário, é indispensável que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é e que ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor te abençoe. Espero que você tenha compreendido, que Deus esteja abrindo a sua mente para entender, junto comigo, João capítulo 3, versículo 16. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Obrigado, Deus, pela tua graça e pela tua infinita misericórdia. Obrigado por poder falar, Senhor, de uma divindade tão grande sem dimensão.
Deus que nós não podemos imaginar na nossa mente finita quem realmente e como realmente é Deus. Sabemos que Ele é, pela fé que nós temos em Jesus. Nós oramos, ó Deus, pelas pessoas que nos acompanham, abençoa suas mentes férteis pelo Espírito Santo para que possa compreender sobre essas verdades. Esta é minha oração, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por mais uma vez me acompanhar. Nós estamos na segunda parte da primeira lição de João 3,16. Não perca o fio da meada. Nós vamos continuar falando sobre Deus, para poder entrarmos na segunda lição de João 3,16. Forte abraço, Deus te abençoe, até a próxima, se Deus nos permitir.